Hoje nós vamos falar sobre algumas intercorrências que são as mais comuns que acontecem. Então, deixa eu dividir aqui com vocês. Ok. Bom, eu trouxe aqui essa primeira imagem, né, para vocês identificarem o que é um pós imediato de pressurizada. E por que eu trouxe isso? Porque inúmeras vezes chega para mim profissionais desesperadas me pedindo ajuda e com uma foto assim, olha, eu acabei de fazer o procedimento e olha como é que ficou. E aí eu olho e falo, tá ótimo, tá normal, é assim mesmo. Por quê? Porque isso é um pós imediato. Então, às vezes a pessoa já fica desesperada falando comigo que já teve, olha que acabei de fazer de manhã e a paciente está assim e deu hiperpigmentação pós-inflamatória. Eu falo, não, isso daí não é hiperpigmentação pós-inflamatória. Isso é um pós imediato. Então, quando a gente faz, né, a técnica da pressurizada, a gente vai ter um aspecto desse tipo aí mesmo, tá? Principalmente a corporal. Por quê? Porque a corporal a gente usa uma pressão um pouco mais potente, né? E principalmente quando a gente faz o quê? Nível subcutâneo, né? Quando a gente quer atingir a nossa, o nosso tecido gorduroso. Então, nós vamos colocar um pouquinho mais de produto e aí a gente vai ter esse tipo aí de resultado, né? Que é o pós-imediato. E tá tudo bem, é exatamente isso mesmo. E é importante você orientar o seu paciente que ele vai sair da sua maca com essas marquinhas, tá? Não é que vai, não, ele vai sair com essas marquinhas. Ele vai sair com essas marquinhas e em algumas horas essas marquinhas vão diminuindo. Por quê? Porque houve uma lesão, né? Da mesma forma, quando a gente faz com agulha, também sai com as marquinhas, tá? Claro, não sai com redondinho, com impacto, mas você também sai com algumas marquinhas ali de manipulação, de perfuração, na verdade, né? Do orifício ali da pele, ok? Então, gente, um pós-imediato é isso daqui, tá? Então, perfeito, o paciente terminou ali de fazer, o que eu gosto, tá? O que eu já indico nesse pós-imediato? Eu gosto muito já de passar, não é massagear, tá? Mas eu já faço um espalhamento de um creme ozonizado ali naquele local, tá? Lembrando que nós estamos trabalhando com injetáveis, né? Então, você fez ali a abertura de um orifício. Então, esse creme ozonizado não pode ser aquele creme que você deixa lá aberto no pote, que você abre, que talvez, né, alguém já enfiou a mão, ou talvez já está contaminado com espátula, que encostou no corpo de outra pessoa, não pode. Então, de preferência, use a bisnaga, tá? Aquele que vem na bisnaga. Eu gosto muito, eu tenho um que é da Bisnaga, tem da Samana e tem da Cosmobeauty também, que eu gosto, tá? Então, ele é da Bisnaga, você não tem contato com ele. Então, o que eu faço? Eu abro e coloco ele já direto na minha luva, coloco ele assim, faço, né, dispenso ele na minha luva, e dali ele já é fechado já, e eu com a luva eu deslizo. Dessa forma, o meu creme está sempre descontaminado, sempre sem nenhum perigo de contaminação, tudo bem? Então, eu gosto de passar ali um creme ozonizado nessa região, tá? Terminou de fazer a aplicação, aí você pode já passar uma clorexidina, ou até mesmo um álcool 70, tá? Clorexidina é bom porque não vai ressecar a pele do paciente. Se por um acaso tiver algum tipo de secreção ali de sanguinho saindo e tudo mais ainda, você espera coagular um pouquinho, tá? Faz toda a antisepsia novamente, vem com creminho de ozônio, passa, não precisa ser muita coisa, passa porque aquilo já vai ajudar na cicatrização. Tudo bem? Bom, aqui, gente, uma outra reação que pode acontecer é a epiremia, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês, olha, nessa foto aqui a gente consegue ver, ó, bem nos locais, nos quadrantes onde houve a aplicação, você tem uma epiremia que acontece também, olha, imediatamente,
tá? Então, isso daqui também pode acontecer. Aí, você tá vendo aqui, ó, o paciente em pé, ó, epiremia, epiremia. Então, além de eu ter, né, aquelas marquinhas do pós-imediato, pode acontecer também as duas reações, né? Ou seja, a marquinha, estão vendo? A marquinha mais a hiperemia local. Isso daqui significa o quê? Que o fármaco é bastante concentrado. É bastante concentrado, está atuando bastante ali no local. A gente tem algumas marcas que têm as mesclas mais concentradas do que outras, tá? Normalmente são as mesclas que dão mais retorno de hiperpigmentação pós-inflamatória, mas são as que mais são as que dão um resultado mais rápido. Por quê? Porque elas são mais concentradas, tá bom? Essa hiperemia não é uma intercorrência, é uma reação, tá? E essa hiperemia, ela é uma reação momentânea. Isso daqui vai baixar nas primeiras horas, tá? Então, vai diminuir nas primeiras horas. Tudo bem? Tá? Então, isso daqui você não precisa se preocupar. Nem dessa daqui, nem essa daqui, e nem a primeira que a gente viu aqui desse slide. Isso daqui com 48 horas o paciente não tem mais nada, tá? Após 48 horas, algumas coisas, se persistirem, aí a gente já vai entrar já na categoria de intercorrência, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês, olha, por exemplo, isso daqui. Isso daqui é uma intercorrência, é uma reação alérgica. O que quer dizer isso? Quer dizer que dentro da minha mescla, algum ativo não se deu bem, ou seja, né, o organismo daquela paciente não se deu bem com algum fármaco dentro daquela mescla. Normalmente, né, dentro de um fármaco tem de 5 até 10 ativos lá dentro. Então, pode ser que algum desses ativos teve reação com o organismo da paciente, tá? Pode ser que a paciente seja alérgica ou sensível a algum ativo, tá? E aí, gente, fica meio difícil saber qual foi o ativo que ela teve reação, tá? Eu vou dar aqui algumas dicas. Normalmente, as pessoas têm muita reação ao DMAI. Por quê? Porque o DMAI vem do peixe. Então, normalmente, pessoas que têm alergia a frutos do mar têm alergia ao DMAI. Pessoas que têm alergia a frutos do mar, a iodo, também vão ter essas reações com a fosfatidilcolina. Tem algumas pessoas, por exemplo, quem tem alergia à dipirona, se usar uma benzopirona também tem problemas, tá? E por aí vai. Então, aí é uma coisa que você vai ter que fazer. Se na anamnese ela não sinalizou para você, olha, sou alérgica a tal medicação, e aí você ligou que existe essa medicação, ou algo da família dessa medicação dentro da mescla, ela pode ter isso, tá? Então, nesse caso, o que eu sugiro? Troca de mescla, usa de outro fabricante e que, claro, que você vai ler que os ativos são diferentes, tá? Então, é importante você trocar, dar uma pesquisada, mais ou menos o que tem ali, o que pode ser uma substância com potencial alergênico, tá? Mas, normalmente, eu sempre sugiro que você troque de marca. Por exemplo, estou fazendo da PHD e me deu a alergia. Troca, pega da Meso. Me deu alergia com a da Meso. Troca, faz da Cosmobiot, tá? E por aí vai, tudo bem? Por quê? Você vai testar. Agora, se essa paciente tiver essa mesma reação com 1, 2, 3 mescla, aí você corta, porque é uma paciente totalmente alergênica, aí ela tem que ir no médico para cuidar disso daí, tá?
ou ela está com algum problema no metabolismo dela que você não conseguiu identificar na sua consulta, na sua anamnese, tá? Aí a coisa já entra mais a nível patológico e aí eu sempre indico que você encaminhe ela para um profissional médico, né? Um profissional parceiro médico aí, da sua confiança, encaminha essa paciente ou pede para ela ir ao médico dela de confiança, tá bom? Vamos agora passar para uma das intercorrências mais acontecidas, mais temidas no Brasil e no mundo. Vamos falar sobre os rompimentos de vasos, né? Os famosos hematomas, né? Que o pessoal fica desesperado. Então, aqui tá essas lindas manchinhas roxas, né? Que são o quê? Hematomas, né? E o que é um hematoma, gente? Um hematoma é um aglomerado de hemácias. Hemácias são as células do sangue, né? E aí, o que acontece? Quando você tem um rompimento de um vaso, você tem um extravasamento desse sangue para o meio externo, né? Extravascular. E aí, essas hemácias, elas vão perdendo oxigênio e vão escurecendo. Elas vão escurecendo, escurecendo. Então, isso daí é um aglomerado de hemácias que vão ficando escuras e com o passar dos dias elas vão perdendo mais, e aí elas vão sendo fagocitadas, né? Então ela começa ficando bem, um roxão bem escuro, depois ela vai passando para o verde, depois ela vai passando para o amarelo e vai indo até ela desaparecer, tá bom? Qual é a causa disso? Rompimento de vaso, ponto final, simples assim. Rompimento de vaso. Você colocou a sua pressurizada em algum local que tinha um vasinho maior, porque quando você rompe um capilar, por exemplo, o que vai acontecer? Vai ter um retorno, né? Vai sair o sangue. Ok, saiu o sanguinho, você passa a gazezinha, limpou, ok. Agora, quando você rompe um vaso um pouquinho maior ou um pouquinho mais profundo, o que acontece? Há um extravasamento interno ali. E aí você tem a aglomeração dessas hemácias aí. Por quê? Porque ela não vazou. Então, o que eu vou dizer para vocês? Primeiro, quando você romper um vaso, não estanque o sangue imediatamente, tá? Fez lá o disparo, pá, rompeu o vaso. Você tirou, começou a extravasar o sangue, tá? Pegou um vaso. Ok, deixa o sangue correr. Vai com uma gaze, vai secando, mas deixa o sangue correr. Quanto mais o sangue correr, menos ele vai aglomerar lá dentro, tá? Então, deixa ali ele um minutinho, mais ou menos, gente, 90 segundos já vai coagular. E aí ele vai parar de escorrer, tá bom? Quando acontece isso, a melhor coisa é fazer isso. Terminou, continua conversando ali com o seu paciente, vai limpando, ali deu 60 segundos, 90 segundos no máximo, já vai coagular. Ok, você continua, perfeito. Ali praticamente não vai acontecer nada. O que você tem que fazer? Avisar para o seu paciente, falar, olha só, pegamos um vasinho, tá? Mas tranquilo, vou te passar uma pomadinha que você vai passar 3 vezes ao dia para não deixar se formar ali uma equimose, um hematoma, não ter um roxinho ali no local, tá bom? Não pode tomar sol nem nada. Doutora Adriana, pode acontecer algo grave quando eu rompo um vaso? Não. O máximo que vai acontecer é isso. Essa é a pior parte. Rompeu, extravasou sangue, você ficou nervosa, limpou, coagulou, não vai acontecer mais nada, tá?